Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Descubra a Cozinha. Eu, Ana Brito, vou comentar com vocês tudo o que aconteceu no episódio número 5 do MasterChef Brasil. Episódio de hoje que teve provas assim deliciosas. Prova de baião de dois, bolo do crepe e ainda contou com uma prova extra de repescagem para não deixar algumas pessoas irem para a prova de eliminação. E aí, o que você está achando do MasterChef 10? Tá gostando também de acompanhar aqui os nossos comentários sobre os episódios? Se sim, já coloca aqui o seu like e se inscreva no nosso canal, porque toda semana tem comentários novos e até mesmo as receitas que a gente vem replicando. E os participantes tiveram uma aula sobre baião de dois, claro, com o Rodrigo Mocotó. Ele que tem alguns restaurantes em São Paulo, um deles inclusive com uma estrela Michelin, especializados nesse tipo de comida. E ele reproduziu para eles uma receita que o pai dele ensinou. O primeiro restaurante deles, muito simples. E, inclusive, os pratos eram servidos em panelas, não tinham pratos. E uma das características do baião de dois é uma comida que se come com uma colher só. É uma comida única, como que eu falo aqui em casa. E ele replicou essa receita do pai dele. Então, ele começou a receita dourando o bacon com a calabresa para formar um fundinho na panela. Esse fundinho que dá todo um sabor especial. Em seguida, acrescentou a carne seca e deixou abafar por uns minutinhos. E aí sim, ele entrou com o feijão fradinho e o arroz parboilizado, já temperado com alho e urucum, finalizando, claro, com uma manteiga de garrafa, que é bem característica da culinária nordestina. E para a questão da refrescância, eles entrou então com os ingredientes frescos, que é a cebola, o tomate, o pimentão e o queijo coalho, todos crus, que iriam cozinhar ali junto com o arroz e o feijão já previamente misturados. E claro que um baião de dois tem que ter coentro, né? Um tempero bem típico nordestino, amado por um e odiado por outro, mas que dá um sabor totalmente diferente nesse prato. E aí os jurados, obviamente, puderam degustar dessa receita maravilhosa. Para quem quiser conhecer o Rodrigo, ele tem um restaurante lá no Mercado Municipal de São Paulo. Eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas está na minha lista. E agora, é claro que eu vou repetir essa receita. Então, se você gosta do baião de dois, já ativa as notificações que nos próximos dias vai ter esse vídeo aqui para vocês. Porque é uma das... E é assim, é um prato que eu mais tenho paixão na culinária nordestina. Eu já tenho o hábito de fazer aqui em casa e eu vou mostrar para vocês como que eu faço um baião. E aí os participantes tiveram que fazer um prato autoral de baião de dois. Olha, gente, rolou cada coisa aqui. Teve baião de dois oriental, baião de dois no estilo árabe e alguns baiões de dois vegetarianos que surpreenderam os jurados. E entre os destaques negativos, ficou o Sage, que quis reproduzir um baião de dois estilo oriental e que não foi muito bem trabalhado, mas que ele pode melhorar e aí sim vai dar certo. E o Leonardo, que utilizou shoyu ao invés de sal e quis transformar o sabor do cordeiro para enganar os clientes, que na verdade não deu certo. Inclusive a Helena teve uma ânsia, né, na hora que ela provou o prato. E a que fez um baião de dois estilo árabe, que também não foi muito bem executado, foi criticada com os pontos de coalhada dela. Enfim, eles não agradaram os jurados. E os destaques positivos foram os baiões de dois vegetarianos e o risoto do Leonardo. Ele que fez um caldo bem gostoso, utilizou os ingredientes frescos e fez uma paçoca de carne seca. E a Xande, que foi a vencedora dessa prova, fez o baião de dois vegetariano com casca de banana defumada. Né? Ela trouxe todo o sabor, toda a refrescância para esse prato vegetariano. E claro que ela garantiu o bottom dourado e já subiu para o mezanino. Os destaques negativos foram direto para a prova de eliminação e aqueles que foram considerados medianos tiveram então uma prova de repescagem. Eles tiveram a oportunidade de fazer uma prova considerada bastante técnica para que eles pudessem subir para o mezanino e não passar pela prova de eliminação. Prova essa que tinha que ser feito um bife ancho das 3 pontos, mal passado, ao ponto e bem passado. Você sabe identificar uma carne, se ela está ao ponto, bem passada ou mal passada?
Vou te ensinar aqui uma dica que você pode estar utilizando em casa. Com a sua mão aberta, você apertando aqui, ela é uma carne crua. Colocando o dedo do indicador, ela vai ser uma carne mal passada. O outro dedo vai indicar uma carne ao ponto, uma carne bem passada e uma carne extremamente seca. Então fica essa dica para você replicar aí na sua casa. E aí, apenas 2 participantes chegaram no ponto mais próximo que eles pediram. Só que uma delas acabou sendo eliminada porque ela não cumpriu o que eles solicitaram, que era a altura do bife, né? Não podia ser um bife fininho. Foi então para a prova de eliminação. E a Camila, que teve os pontos mais próximos ao solicitado, não chegou, o ponto bem passado não chegou exatamente como eles queriam, mas eles conseguiram identificar os 3 pontos diferentes. Ela então subiu para o mezanino e não participou da prova de eliminação. E para a prova da eliminação, os participantes então tiveram que fazer um bolo de crepe, praticamente 1000 folhas de crepe. Algo que a gente não vê tanto aqui no Brasil, mas é bem comum em outros países, onde eles tinham que fazer panquecas, crepes, né? Rechear e montar então um bolo. O Jacan ainda brincou que tinha que ser no mínimo 50 panquecas e montar esse bolo estruturado. E esse é um bolo que tem bastante segredo. Começa com a estrutura da panqueca, que não pode ser uma panqueca muito grossa, e ela tem que ser cozida de uma forma uniforme para que ele dê uma certa estrutura. E também o recheio, que não pode ser um recheio muito líquido, ele tem que ser um recheio mais consistente. E juntando os dois, eles têm que estar na medida certa, para que ele fique firme, ele não derreta e também não deslize, como a gente viu que aconteceu em alguns casos. E eles tiveram 1h15 para preparar um bolo de crepe com uma altura expressiva, com recheio e cobertura como quisesse. Para essa prova, os participantes já não foram tão ousados, já seguiram receitas mais clássicas, como uma ganache de chocolate, um creme de promata, chantilly, né? Porque já existia a dificuldade de estabilizar esse bolo, que realmente foi o maior desafio deles. E, de uma certa forma, os sabores surpreenderam, né? Houve gente que caprichou demais e colocou muita informação, deixou o bolo um pouco confuso e, obviamente, não foram destaques positivos. E teve gente que surpreendeu com os sabores apresentados. A própria Lume fez um bolo à base de goiabada com mascarpone, rolou um bolo com a base de mel. Um bolo que deveria estar delicioso é o bolo do Leonardo, que teve bastante dificuldade de estabilizar por causa da textura do creme dele, então ele escorregou, mas o Rodrigo foi muito gentil e montou o bolo dele novamente. Quando ele montou, o corte dele estava perfeito, dava para ver direitinho as camadinhas, e era um bolo com base de tangerina, e ele inclusive usou a primeira prova da seletiva, que foi a laranja supreme. Ele cortou as tangerinas de forma suprema para se desculpar pela prova anterior, que ele tinha ido muito mal. E quem acabou ganhando essa prova foi o Wilton, que fez quase que um bake de Alaska, né? Foi o único que fez uma cobertura maçaricada, né? Lembrando o bolo, que é o bake de Alaska. E o recheio dele era a base de creme de pomata com calda de maracujá. Obviamente ficou super feliz, né? Subiu saltitante pro mezanino. Aí quem acabou deixando esse episódio foi o Danilo. O bolo dele ficou bastante enjoativo, ele quis colocar muita informação de chocolate, de mascarpone, frutas, enfim, misturou tudo e acabou deixando, né? O destaque da semana passada não deu certo para essa. E eu não sei vocês, mas eu tava com uma expectativa altíssima desse episódio por causa da receita de baião de 2, e eu achei que foi mais ou menos, mas quem sou eu, né, para falar alguma coisa? E você, o que você achou? Deixa aqui nos comentários para mim, para ver se foi só eu que tive essa sensação ou não. E deixa aqui o meu convite para você deixar o seu like, ativar as notificações, porque semana que vem tem mais episódios do MasterChef. A gente se vê em breve. Até mais.